Olá, queridos, estamos de volta para mais um Palavra da Cruz, falando um pouquinho sobre os fundamentos da fé de John MacArthur. Nós já fizemos todo o panorama da Bíblia, falamos sobre Deus, seu caráter e seu atributo, sobre Cristo Jesus, a sua pessoa, toda a obra de Cristo, e agora nós estamos falando essa semana sobre a salvação. Ontem nós demos uma pequena introdução falando sobre Efésios 2, 8 e 10, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E então nós fizemos duas perguntas. Como a obra redentora de Cristo se aplica ao homem? Toda a obra que nós vimos de Cristo Jesus, o seu esvaziar, estar aqui, sofreu, passou todas as tentações, viveu como nós, se entregou na cruz por nós, como tudo isso se aplica ao homem. E como podemos saber que alguém é salvo? Nós então tentaremos responder essas questões falando agora um pouquinho sobre a salvação. Então, o primeiro ponto, depois dessa introdução, é a soberania de Deus na salvação. O que é a soberania de Deus na salvação? Nada acontece sem a ordem, sem o controle, sem Deus estar ali agindo. A soberania significa isso. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus, sem ali Deus agindo. Então a soberania de Deus é isso. Então, qual é o plano divino soberano de salvação? Nós podemos começar falando um pouquinho sobre Romanos 8, 29 a 30, que fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então nós podemos começar a analisar um pouquinho esse texto que ele fala. Pois aquele que de antemão conheceu. Aqui ele está falando sobre Cristo, sobre o próprio Deus, que antes de ter criado tudo, antes de ter criado o mundo, antes de ter criado a humanidade, antes de Adão e Eva, antes de tudo, antes mesmo de tudo acontecer, de antemão, Deus ele já sabia tudo o que iria acontecer no seu plano. Deus ele já estava com tudo preparado, com tudo planejado. Deus ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, dentro da sua soberania, dentro do seu conhecimento de tudo o que ia acontecer, ele nos predestinou. Ele predestinou um povo para ser salvo. Tem muita gente que não gosta da soberania de Deus, que não gosta de falar sobre a predestinação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus escolheu um povo para ser seu antes da fundação do mundo. Porque as pessoas acham injusto, como assim Deus escolhe uma pessoa para ser salva e Deus escolhe outra pessoa para ser condenada para o inferno. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, a partir do momento em que Adão e Eva pecou, toda a humanidade estava condenada. Todos merecem o inferno. Todas as pessoas, independente da idade, independente do sexo, independente da raça, todas as pessoas, por causa do pecado, merecem a condenação eterna e estão condenados eternamente no inferno. Todos. Então, o que é essa predestinação? Deus, em sua magnificência, em sua sabedoria, Deus, ele em sua plena sabedoria, ele escolheu um povo e tirou esse povo da condenação. Não é que ele escolheu alguns para ser salvos, outros para ser condenados. Todos já estão condenados. Então Deus, pela sua graça, pelo seu amor, ele escolheu alguns para si. Uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, de propriedade exclusiva dele. Ele já separou. Como ele fez isso? Como ele escolheu uns e não escolheu outros? Isso a gente não sabe, a Bíblia não fala. A Bíblia fala claramente que Deus predestinou aqueles que seriam seus. Para quê? Para que ele predestinou essas pessoas? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, as pessoas que Deus escolheu para si, ele escolheu essas pessoas, ele deu o Espírito Santo para essas pessoas, para que essas pessoas sejam igual ao seu Filho Jesus. Então, nós que somos realmente salvos por meio da graça, pela fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Nós que somos salvos, nós somos chamados para sermos igual
a Cristo Jesus. Então, nossas obras, nossos pensamentos, nossas atitudes devem ser iguais a que Cristo Jesus fez. Paulo ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o nosso papel é sermos imitadores de Cristo. Por isso nós somos chamados. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Por que tudo isso? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo Jesus ele é o único Filho dado por Deus a nós para morrer no nosso lugar. O único Filho. E a partir disso, a partir do sangue dele, Deus nos comprou por um alto preço, que foi o sangue de Cristo Jesus. E ele nos comprando, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. Cristo ele é o primogênito, o primeiro, o rei que governará. E nós estaremos ali, diante dele, glorificando, o amando e adorando a ele. E ele continua nesse texto de Romanos 8, 29 a 30. E aos que predestinou, antes da fundação do mundo, também os chamou. Então Deus ele escolheu antes da fundação do mundo. Quando chegou o momento, Deus ali fez a sua obra. Então que nós vimos ontem, pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então quando chegou o momento de nós abrirmos de fato os nossos olhos, sair daquela situação de morto, sair daquela condição de morto em nossos pecados e delitos, quando nós saímos ali, quando chegou a hora, Deus nos chamou. Deus, ele chega, faz a obra, coloca o seu Espírito Santo, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e nós conseguimos completar de fato o que é tudo isso. Nós vimos ontem um pregador falando, deixa eu pegar o nome dele aqui, é John Eddy, ele falou que a humanidade está morta. A humanidade não consegue fazer nada por si só. Então, a humanidade precisa ressuscitar. Então, eu creio que você já passou por isso. Se você já conversou com alguém sobre o céu, o que maravilhoso vai ser quando nós estivermos no céu e a pessoa não estava nem aí. Você falou sobre a condenação dela. Cara, você vai para o inferno. E ele não sentiu nada, não teve medo nenhum. Porque aquela pessoa está morta em seus pecados e delitos. Só com o toque do Espírito Santo, nós somos resgatados, nós somos revividos, ressuscitados, para ver a obra de Cristo, entender tudo aquilo, entender o que é o céu, entender o que é o inferno e isso transformar as nossas vidas. Então, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou. Então, aqui está a ação da salvação. Antes, o injusto, pessoa condenada, que já estava condenada, ele foi justificado. O injusto se tornou justo. Então, uma pessoa no corredor da morte. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Uma pessoa ali no corredor da morte, pronto para morrer, já está condenado à morte, pronto para ir. Chegou o dia ali onde ele vai sentar na cadeira elétrica e tomar o choque para morrer. Quando eles abrem a porta ali, que ele acha que é o seu fim, é a saída. E entregam um documento para ele e fala, você é inocentado, uma pessoa já morreu no seu lugar. Então, a gente não consegue entender realmente o quão grande é isso, mas a obra de Cristo, ele mesmo se entregando por nós, porque nós só somos justificados, nós só nos tornamos justos na presença de Deus, porque o próprio Deus, em Cristo Jesus, deu a sua vida por nós, e a partir disso, ele nos considera justos diante dele. E isso é maravilhoso. É por isso que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele continua, e aos que justificou também os glorificou. O final, nós um dia estaremos ali na presença de Cristo Jesus, louvando, glorificando e exaltando o seu nome, com os nossos corpos glorificados, os nossos corpos igual ao corpo de Cristo Jesus, quando ele apareceu depois da sua ressurreição, um corpo glorificado, um corpo sem a ação do pecado, um corpo sem a natureza pecaminosa, um corpo perfeito na presença de Deus. Então amanhã nós vamos continuar a falar sobre um pouquinho mais sobre o plano divino soberano da salvação. E amanhã nós vamos analisar um pouquinho sobre Efésios 1, de 4 a 6. Então já pegue, já leia, já anote ali algumas coisas
né, que amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre Efésios 1, de 4 a 6. Então, que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.